emocional? Você sabe como ela se manifesta? Qual a medicação que você não pode tomar quando você tem uma alergia emocional? Você sabia que essa alergia é uma das alergias mais perigosas de todas elas? Dá uma olhadinha nessa foto aqui, tá vendo? Isso é uma alergia emocional. Meu nome é Cristiane, eu sou terapeuta emocional e eu vou te explicar agora o que é uma alergia emocional. Alergia emocional é um tipo de alergia que acontece quando você tem um episódio de um alto estresse. Quando a gente passa por um estresse muito grande, o nosso cérebro ele emite uma substância para o nosso corpo chamada cortisol. E algumas pessoas têm alergia, têm sensibilidade ao cortisol e elas causam essa reação alérgica, ou seja, uma intoxicação interna. E isso se espalha pelo corpo igual a essa imagem que eu mostrei para vocês. E às vezes você chega num pronto atendimento, eles acham, obviamente vão olhar aquilo dali e vão entender que é uma alergia alimentar, uma alergia medicamentosa, que na verdade não é. Por mais que você relate que você não tomou nada, que você não comeu nada de diferente, sempre vai estar propício a ser uma alergia medicamentosa ou uma alimentar. Então, o que acontece? Quando o nosso organismo ele produz essa substância, nós ficamos sensíveis a qualquer medicamento que tenha semelhança dessa mesma substância. Então, por que ela se torna uma alergia extremamente perigosa? Porque quando você chega no pronto atendimento, a primeira coisa que eles vão fazer é injetar em você uma hidrocortisona. E o que é que te intoxicou na verdade? Uma cortisona. Então se aplica em você uma hidro para poder paralisar o processo de alergia, achando que é medicamentosa ou alimentar, esse processo ele vai piorar, correto? Se você está sendo intoxicado pela tua cortisona, se vai injetar uma carga maior de cortisona no teu corpo, a tendência dessa alergia é piorar. E por que eu estou falando isso de experiência própria? Em um dado momento da minha vida, eu tive uns episódios de estresse, antes de ter todo esse conhecimento. Hoje eu sou uma pessoa extremamente equilibrada, sempre fui equilibrada, tá? Eu tô dizendo no sentido de conseguir treinar minha mente para me acalmar nos meus momentos de estresse. Então eu tive um pico de estresse muito grande, alguns episódios, e eu cheguei para o hospital com uma alergia. Então de início, o primeiro episódio foi porque eu comia um cachorro quente, então foi o embutido que me fez mal. Depois eu tomei um Benegripe porque eu estava com um resfriado, foi medicamentosa por causa da alergia. Só que nessas aplicações de cortisona, meu corpo começava a reagir de uma forma diferente. Vou mostrar aqui para vocês, olha como é que o meu corpo ficou, tá vendo? Isso daqui foi o último episódio que eu fui para o hospital. Eu estava com o meu colo tomado dessa alergia, o meu pescoço, o meu braço, e uma dessas aplicações de cortisona, de hidrocortisona, essa alergia, a tendência dela foi aumentar. E aí começou a ir para o meu corpo, fazer marcas de alergia demográfica, que parece que tem uns mapas no seu rosto, no seu corpo, eles são delimitados, que você olha, parece realmente que é um mapa. E aí me aplicaram, viram que aquilo não estava funcionando, me aplicaram uma segunda dosagem, e aí eu tive o meu corpo extremamente tomado por essa alergia. O meu corpo inteiro, inclusive a palma das mãos, a sola dos pés, e eu estava com o corpo inteiro com essas marcas que eu acabei de mostrar para vocês. E daí, como o médico percebeu que aquilo estava aumentando, eles tiveram que fazer uma adrenalina venosa para reverter o quadro alérgico que estava extremamente estendido. A minha glote, eu já estava sem voz, eu não conseguia falar, porque quando a gente tem uma alergia dessa, por dentro também acontece e a gente fecha a glote. E aí, o que aconteceu? Eu tive um aceleramento muito grande no meu coração e eu acabei tendo uma parada cardíaca na emergência. Fui levada para UTI. Quando eu consegui acordar, eu já estava sendo entubada, porque a minha glote tinha inchado demais e eu ia acabar morrendo ali, porque
eu tive uma experiência de cortisona além daquilo que eu podia suportar no meu corpo. Então, por isso que eu digo para você, quando essa alergia acontece, momento de estresse, você não comeu nada diferente, você não teve nenhuma medicação que você tomou, você percebeu isso no seu corpo, você avisar no pronto atendimento que você passou um estresse, que aquilo ali você acha que pode ser uma alergia emocional, que isso é muito comum hoje, tá? O nosso nível de estresse está tão alto que a nossa cortisona ela está bombando no corpo, e aí a gente tem algumas pessoas que são sensíveis. Nem todas as alergias, tá? São assim. Existem as medicamentosas e existem realmente as alimentares. Só que existe um processo alérgico que acontece naturalmente no nosso corpo quando a gente entra num nível de estresse muito grande. Então, eu quero dizer para você que é necessário que a gente se monitore, que a gente se conheça, que a gente tenha um autoconhecimento do nosso corpo e entender qual foi o momento que isso aconteceu. Se você está passando por uma situação dessa, você tem que avisar aonde você vai ser socorrido que você está tendo uma alergia emocional, tá? Isso para ser descoberto, eu falava para os médicos lá que eu havia tido um estresse, como eu já havia estudado isso, já sabia mais ou menos como é que funcionava, mas não davam o braço a torcer e dizia que não, que aquilo dali era medicamentosa. Eu fiz todos os exames de alergia, não deram nada, fiz doença autoimune, todos os exames e também todos negativos, até que um médico chegou para mim e disse que concordava comigo que aquilo dali poderia ser realmente emocional. Eu passei dias na UTI tomando a medicação que não baixava a minha alergia, e cada 6 horas que eu tomava essa medicação aumentava, e eu tive que chamar a médica, conversar para ela, pedir para eles suspenderem a medicação para ver como é que o meu corpo ia reagir. E quando ela suspendeu a hidrocortisona foi quando eu consegui, aquela alergia começou a sumir, eu trabalhando a mente dentro de uma UTI, você vai trabalhando, vai fazendo exercícios para que você fique bem. Então, uma das coisas que vai te ajudar muito é a terapia, não adianta. Medicação alivia o estresse, mas não vai na raiz do seu problema, tá? Então, nós precisamos ser pessoas menos reativas. Nós só vamos conseguir ser pessoas menos reativas quando nós começarmos a desarmar o nosso cérebro para as nossas emoções negativas. Nosso cérebro tem um comando, que eu já disse isso várias vezes em outros vídeos. Nós temos uma central de comando que emite esse estresse para o nosso corpo. Então, nós precisamos aprender a desarmar essa central de comando para que nós possamos ser pessoas menos reativas, que as coisas aconteçam, nós vamos nos preocupar sim, nós vamos fazer o que tem que ser feito, entendermos que tudo tem sua hora, começarmos a ter uma cultura de mente inteligente, de um pensamento de não escassez, de não merecimento. A gente tem que quebrar essas crenças. Então, muitas coisas, elas vêm na nossa vida porque nós não conseguimos lidar com a nossa mente, lidar com as nossas emoções. Então, a terapia, ela vai te ajudar a trabalhar essas emoções. Ela vai te ensinar, em momentos que você está aflito, a você desarmar o seu cérebro e você parar com essa reação que ele tem de enviar esse hormônio do estresse para o seu corpo, tá? Então, fica aqui mais um conhecimento para vocês, um relato real da minha vida, tá? Isso aconteceu em 2018 comigo. Foi um momento que eu passei muito complicado, mas assim, o conhecimento de entender o meu corpo, de entender como é que funciona a minha mente, o meu autoconhecimento me ajudou a ajudar os médicos a me ajudarem, tá? Então você precisa ter esse autoconhecimento, entender, fazer as terapias, fazer a terapia. Te convido a conhecer a FT, é uma terapia que me ajudou muito a ser uma pessoa extremamente tranquila, uma pessoa calma, identificar os meus medos, as minhas aflições e me auto-aplicar, porque nós precisamos fazer isso sempre. Problemas acontecem todos os dias, situações que nós não escolhemos acontecem e vêm para nós todos os dias, mas nós precisamos saber lidar com elas, tá bom?
eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você trabalhar a seu estresse, a sua ansiedade num exercício que eu vou fazer junto com você, tá? Então vou deixar aqui embaixo para você me acompanhar no exercício, nesse vídeo, para você entender um pouquinho, sentir como é que essa terapia funciona, como é que você vai conseguir desarmar o seu cérebro, tá bom? E te deixar mais tranquilo e mais pacífico para as coisas. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui, eu te agradeço e te aguardo no próximo vídeo.